Olá, como vai você? Eu gosto muito de falar sobre relacionamentos, porque esse é o núcleo do meu trabalho desde 1980, quando eu comecei a atuar, né? E tem algumas questões que me fascinam, e uma delas é saber realmente quando existe amor entre pessoas. Como é que a gente sabe de verdade quando uma pessoa ama a outra? Pois bem, deixa eu lhe dizer, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando você entende uma pessoa, você finalmente a ama. Quando você entende uma pessoa, é um momento em que você é capaz de se colocar no lugar dela e ver o mundo a partir das perspectivas dela, com o olhar dela. Então, quem entende, ama. Quem entende, ama e espera, porque não há outra coisa a ser feita a não ser esperar. Então, sabemos que dentro da questão do amor, dentro da perspectiva do amor, não há o que ser cobrado. Não adianta cobrar. Tudo aquilo que se cobra não dá em nada. Porque o que a gente precisa fazer é se colocar no lugar da outra pessoa e ver o mundo a partir do olhar dela. E ela não é obrigada a fazer nada fora de hora para ficar com você. Então, isto é a essência daquilo que temos chamado de empatia. Empatia, a capacidade que alguém tem de se colocar no lugar da outra pessoa, respeitá-la e ver o mundo a partir do olhar dela. Empatia vem de empateia, do grego. É um termo que começou a ser usado por volta de 1909 por Charles Titchener, um psicólogo famoso, muito famoso. Okay? É impossível amar sem que exista empatia, sem que a gente consiga se colocar no olhar do outro pacientemente, por mais que isso possa doer, por mais que você tenha que esperar. Então, o que você tem que fazer se você vive isso? Sair de si e se colocar no lugar do outro. E ter empatia não significa de maneira alguma que você concorda com aquilo que o outro faz ou fez, né? Às vezes você tem que conversar com pessoas que cometeram crimes e você tem que ter empatia. Isso não significa absolutamente concordar com ela, ok? Quando as pessoas têm que viver uma história, e às vezes a gente se engana, às vezes a gente pensa que tem que viver uma história e não tem que viver essa história, né? Então, o que a gente faz é esperar, porque se isso tiver que acontecer, haverá de existir um tempo que começa num determinado momento, e pode ser que não seja a hora ainda,
A partir desse momento, você começa a viver a sua história com a outra pessoa, né? Ela com você com ela, os dois juntos. E então vocês têm o tempo de vocês de viver aquilo que tem, que pode, que deve ser vivido, quando tem que ser vivido. Porque, como disse, às vezes a gente se equivoca, às vezes a gente pensa que a gente tem uma história com alguém e a gente tem ilusões, expectativas, coisas que não necessariamente terá que ser realizado. Então, o que você tem que fazer é esperar a hora chegar. Será que chegou a hora? Será que a hora está para chegar? Não sei. A única coisa que você precisa fazer é esperar. Não há nada que você possa fazer. Quando você ama, você precisa esperar. Esperar a outra pessoa, porque se ela vier, se ela começar uma história com você, em função de cobrança, essa história não tem nenhum valor. Hein? Tudo aquilo que é começado por causa de cobranças, porque foi cobrado, porque você exigiu, ou porque o outro exigiu de você, aí não tem espontaneidade. Espontaneidade é quando a coisa acontece por si mesmo, sem nenhuma necessidade de nenhuma cobrança. Simplesmente porque chegou a hora, tudo que tinha que ser resolvido de ambos os lados foi resolvido, e aí você pode começar uma história, né? Então, o que é o amor? Amor é entendimento. Quando você entende a outra pessoa, você finalmente consegue se colocar no lugar dela e entender que se existe algum delay, alguma demora, se as coisas não estão acontecendo no momento que você esperava, é porque é assim mesmo que teria que ser. Não há como apressar. Não há como apressar coisa nenhuma. Agora veja que interessante, eu estava pensando, quando isso ocorre, o perdão ganha um sentido especial, né? Porque se as coisas não acontecem, se elas não ocorrem porque não é hora, e nós não sabemos disso, isso não é algo claro para nós, então a única coisa que a gente pode fazer é esperar e perdoar. Perdoar, entender que existe algo que não está permitindo, talvez não seja a hora ainda do começo da história, que tem que acontecer ou que não tem que acontecer, mas você perdoa a outra pessoa porque ela não é culpada, às vezes não é responsável e nem tudo está nas mãos dela. Ela é tão sem perspectiva e não tem certeza de nada, às vezes tanto quanto você. Então, o que a gente tem que fazer é esperar. E o perdão é a base do amor, não é? É a compreensão, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Isto é o que viabiliza tudo, é o que torna tudo possível, ok? Então, assim, não apresse nada, porque cada um tem o seu tempo. Se tiver que acontecer algo entre você e esta pessoa, as coisas vão caminhar para isso, espontaneamente e praticamente sem que você tenha que fazer nada. Simplesmente
vai fluindo e caminhando para isso quando é a hora do acontecimento, da história, ok? Ok, meu nome é José Carlos e eu acho que era isso que eu tinha que dizer por hoje, falar hoje. José Carlos Vitor Gomes, ok? Grande abraço, agradeço você pela atenção.